Graças e paz, irmãos. Vamos mais uma vez abrir a palavra do Senhor lá em Gálatas, capítulo 2, onde leremos do versículo 11 ao versículo 14, dando prosseguimento à exposição nessa carta. Gálatas capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 14, diz assim a palavra do nosso Deus. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Até aqui, vamos orar e pedir a Deus a sua santa iluminação para que possamos compreender a palavra do Senhor. Santo Deus, estamos diante da tua santa palavra e pedimos, ó Deus, que os nossos corações sejam descobertos neste momento. Que o Teu Santo Espírito possa aplicar estas verdades aos nossos corações e que o Senhor, pela Tua misericórdia, quebre em nós toda apatia espiritual. Toda atitude que não traz fervor sincero na Tua presença. Nos livra, ó Deus, de adorarmos de maneira mecânica, nos livra de participarmos deste momento simplesmente achando que é uma simples programação. Não, Senhor, nos dá a concepção real de que é o Senhor do universo, o Criador dos céus e da terra, que fala pela palavra neste momento. Nos dá santo temor e tremor. Ó Deus, que os meus irmãos aqui estejam com santa expectativa de que o Senhor fale com cada um. Fala conosco, Senhor. Fala conosco pela Tua misericórdia. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós temos falado muito uma palavra nessas exposições, e talvez você vá enjoar dessa palavra até o final. Talvez, se não já enjoou, mas nós temos falado muito a respeito do legalismo. Por quê? Porque é exatamente esse tema que Paulo está combatendo aqui, o legalismo. Paulo está combatendo pessoas que acreditavam que por meio das suas obras elas podiam ser salvas. Paulo combate diretamente essa questão. E aí, para que a gente possa entender essa questão do legalismo, um irmão chamado Terry Johnson, ele traz pelo menos 3 definições acerca do legalismo. Definições que se complementam. Em primeiro lugar, ele diz que uma pessoa legalista é alguém que acredita que pode ser salva pela guarda dos mandamentos. É alguém que diz, eu posso ser salvo, porque eu consigo obedecer perfeitamente todos os mandamentos do Senhor. Ele diz que isso é legalismo. Exatamente o que nós temos aqui. Pessoas que acreditavam que por meio da observância da lei podiam ser salvas. Entenda, em nenhum momento nós estamos dizendo que a lei não é relevante. Nós veremos no capítulo 5, Paulo aplicando o conceito da lei, modelando a nossa vida. Mas pessoas que acreditam que são salvas
pela guarda dos mandamentos, elas entendem que são salvas pelas obras e não pela graça de Deus. Essas pessoas, elas são legalistas. Uma outra definição que ele traz para nós, que complementa essa ideia: pessoas legalistas, elas se satisfazem com regras que vão além das regras que Deus estabeleceu na sua palavra. São pessoas que enfatizam usos e costumes que muitas vezes a palavra nem fala. São pessoas que tratam costumes culturais como mandamentos. E acreditam que isso é a palavra do Senhor. Pessoas assim são pessoas legalistas. Uma terceira definição, mais uma vez, que complementa essa ideia: pessoas legalistas são pessoas que se conformam com o aspecto externo da lei, sem, no entanto, entenderem a essência da lei, que é um coração submisso na presença do Senhor. São pessoas que até chegam a dizer que a salvação é pela graça. São pessoas que chegam até mesmo a dizer que não há outras tradições, a Escritura é suficiente. Mas são pessoas que simplesmente não têm um coração dobrado na presença do Senhor. Elas veem na obediência da lei um fim em si mesmo. E por conta disso, elas passam a policiar outros cristãos. Por exemplo, uma dificuldade que a igreja tem nos nossos dias é em relação à guarda do quarto mandamento, o dia do Senhor. E pessoas que se satisfazem com os aspectos externos, muitas vezes elas passam a policiar as outras, e a dizer: olha, esse aqui não guarda o dia do Senhor porque ele faz isso, porque ele faz aquilo. E eu creio que existe um aspecto que deve ser considerado nesse sentido. Mas são pessoas que estão mais preocupadas com a forma e se esquecem da essência. Por que eu tenho que guardar o dia do Senhor? Porque isso é deleitoso para o meu coração. É privilégio para mim poder guardar esse dia. Legalistas, eles se contentam simplesmente com as formas, com aquilo que pode e não pode. Sabe aquela lista que nós falamos quando trabalhamos sobre o dia do Senhor? Pastor, eu não quero saber da essência do dia do Senhor, eu quero saber o seguinte: pode ou não pode fazer isso? Aí trabalha e vive em função dessa lista. E se esquece que ela deve amar o Senhor. E porque ela ama o Senhor, então ela guarda este dia. Timothy Keller, ele diz que o legalismo busca algo além de Jesus Cristo, a fim de se apresentar aceitável e puro diante de Deus. É exatamente o que está acontecendo aqui. São pessoas que buscam pela observância das leis cerimoniais, observância até mesmo da lei moral, que são os 10 mandamentos, mas elas acreditavam que elas, pelos esforços, pelos seus próprios esforços, elas poderiam então alcançar a sua salvação. Mas eu quero aqui rapidamente lembrar a você a respeito do que nós estamos observando aqui em Gálatas. Eu quero dar um esboço breve para você. O capítulo 1 e o capítulo 2 de Gálatas vai mostrar para nós uma ênfase mais na vida do apóstolo Paulo. Você vai perceber isso de maneira muito clara. Você percebe doutrina? Percebe. Você percebe aspectos práticos? Percebe. Mas você percebe uma ênfase maior no apóstolo Paulo. Ele está defendendo o seu apostolado. Nós temos visto isso desde o início do capítulo 1. No capítulo 3 e no capítulo 4, você vai perceber Paulo trazendo uma descrição acerca da doutrina relacionada ao verdadeiro evangelho, que buscava combater aquilo que os judaizantes estavam defendendo. Ou seja, vocês querem ser salvos? Então vocês precisam se tornar judeus. E como vocês se tornam judeus? Por meio da circuncisão. Se vocês não se tornarem judeus, por meio da circuncisão, logo vocês não serão salvos. Então Paulo, no capítulo 3 e no capítulo 4, ele vai trazer uma descrição acerca da doutrina, que vai esclarecer muitas coisas. E no capítulo 5 e no capítulo 6, Paulo então vai aplicar a doutrina do Evangelho. Uma vez que eu estou expondo isso para vocês, vivam dessa forma. Essa é a prática paulina, nós já percebemos isso. Paulo, ele traz uma exposição da doutrina e depois Paulo vai dizer: vivam então dessa forma. Uma vez que eu expus isso, vivam dessa forma. Então, esse esboço é para que isso venha nortear a sua mente nesse momento em que estamos estudando aqui Gálatas. Nós estamos na parte biográfica. Paulo está ainda defendendo o seu apostolado. E
Na próxima oportunidade, nós veremos do versículo 15 até o versículo 21, do capítulo 2, uma transição. Paulo está defendendo o seu apostolado, mas ele enfatiza agora um aspecto mais doutrinário. Então, por isso que nós resolvemos parar até aqui e ir do versículo 11 ao versículo 14, onde Paulo ele continua defendendo o seu apostolado. Isso você vai ver em outros trechos, mas há uma ênfase maior nesse aspecto, nesses dois primeiros capítulos. Então vamos lá, o que estava acontecendo aqui? Qual era a situação? Por que Paulo menciona esse fato? Por que Paulo menciona esse embate que ele teve com Pedro? Alguns comentaristas vão sugerir que os falsos mestres estavam explorando essa história. Estavam explorando esse embate, mas com o intuito de prejudicar Paulo. Haja vista, Pedro, naquele contexto, ele era considerado uma das colunas da igreja. Pedro era um dos principais, ou se não, o principal dos apóstolos. Então os falsos mestres estavam utilizando isso, dizendo que Paulo agiu de maneira inapropriada com Pedro, com o intuito de denegrir a figura de Paulo e, obviamente, denegrir a sua imagem. Então Paulo vem e conta a história, como realmente aconteceu. João Calvino, comentando esse trecho, ele diz que Paulo trata da calúnia, ou da mentira, de que ele não passava de um discípulo ordinário, longe de alcançar a categoria de um apóstolo. Vamos lá, olha o versículo 11, por favor. A palavra de Deus diz: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Pedro se tornou alguém condenável. E a razão dessa concepção de Paulo é exatamente o que nós veremos no versículo 12. Mas antes de chegarmos no versículo 12, o que nós temos aqui, esse Cefas aqui, é o mesmo Pedro que é mencionado no versículo 9. Quando diz: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, e eles para a circuncisão. Os católicos apostólicos romanos, eles dizem que aqui era outro Cefas, não era Pedro, porque eles defendem a ideia de que Pedro foi o primeiro papa da igreja, e como papa, Pedro era alguém infalível. Não é o que vemos aqui. Pedro, ele falhou nesse momento. E por isso, então, eles buscam agora dizer: não é Cefas, não era Pedro, era outro Pedro aqui, outro Cefas. O que nós compreendemos tranquilamente que era o apóstolo Pedro, tranquilamente, ok? Então, ele havia se tornado alguém repreensível. Por quê? Por que Paulo contende com Pedro? Olha o versículo 12. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. De acordo com a estrutura do texto aqui, nós percebemos que era costume do apóstolo Pedro sentar com os gentios e comer. Essa referência aqui a um momento de confraternização, onde eles sentavam à mesa para comer. William Hendricks, comentando esse trecho, ele vai dizer que aqui era uma festa, que era conhecida como a festa do ágape, ou a festa do amor. O que é que acontecia nessa festa? Os cristãos, eles traziam as suas comidas de casa, e lá na reunião, no local onde eles marcavam a reunião, eles dividiam os seus alimentos. E Pedro, ele tinha o costume de sentar com os gentios. Não tinha qualquer dificuldade. Agora imagina você, esse mesmo irmão, apóstolo, referência na igreja, que domingo passado estava sentando do seu lado, tranquilamente, se divertindo, conversando, falando sobre as coisas do dia a dia, falando sobre o reino de Deus, e agora chega uma comitiva de judaizantes. E então ele olha para esses judaizantes e ele teme essas pessoas. E a Escritura diz que Pedro, a estrutura do texto mostra que Pedro, ele não se afastou do dia para a noite, mas Pedro foi se afastando gradativamente.
Eu fico imaginando, tentando imaginar aquela situação. Imagina você. É absolutamente normal que Pedro se sente conosco para tomar as refeições. Mas não é estranho? Pedro não senta mais conosco. Pedro não senta mais à mesa conosco. Ele não se sente mais à vontade conosco. E gradativamente, Pedro foi se afastando. Ô Pedro, você não vai sentar conosco hoje? Olha, hoje não. Pedro, temendo os da circuncisão, que vieram, conforme o versículo 12 nos mostra, eles vieram da parte de Tiago, então ele resolveu se afastar completamente daqueles irmãos. É isso que o versículo 12 diz. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago. Tiago, nós sabemos que era o presbítero de Jerusalém. O mesmo presbítero que é mencionado no versículo 9. Mas quando o texto diz que eles vieram da parte de Tiago, não quer dizer que eles representavam Tiago. Eles não representavam, obviamente. Primeiro porque no capítulo 15 de Atos, o discurso dos judaizantes era: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Isso vai contra aquilo que nós vemos no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 18, se eu não me engano, quando diz que nós somos salvos pela vontade de Deus. Vamos abrir lá, só para que não haja um equívoco. Isso, no versículo 18, do capítulo 1 de Tiago: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra. Ou seja, não é se eu me circuncidar, é segundo o querer de Deus. Então eles não podiam representar Tiago. O próprio Tiago, no versículo 24 do capítulo 15 de Atos, ele diz o seguinte: visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. E aí ele vai dizer: nós escrevemos então algo para vocês. Em outras palavras, é isso que Tiago diz. Ou seja, essas pessoas vieram da parte de Tiago, mas elas não representavam Tiago. O que alguns comentaristas vão dizer é que os judaizantes se diziam como representantes dos apóstolos, se diziam como representantes das autoridades de Jerusalém. Não era isso o que estava acontecendo, tanto que o concílio de Jerusalém, no capítulo 15 de Atos, vai exatamente, em outras palavras, dizer que eles estavam absolutamente errados. Mas o que é interessante é nós percebermos o temor de Pedro. O que é que os judaizantes podiam fazer com Pedro? Por que Pedro temeu aqui? Será que os judaizantes podiam prender Pedro? Será que os judaizantes poderiam atentar contra a integridade física de Pedro? Não. Os estudiosos eles vão sugerir que Pedro ele temeu por conta da sua reputação. Então, por conta da sua reputação, ele resolve se afastar. Se Paulo está sendo visto como um apóstolo de segunda categoria porque está pregando aos gentios, então eu não quero ser visto como um apóstolo de segunda categoria. Eu vou me afastar. Se eles estão achando ruim porque Paulo está pregando o evangelho, o que é que eles vão achar de mim se eles me virem comendo com eles? Eu preciso me afastar. Então foi isso que ele fez. No versículo 13, Paulo continua descrevendo os efeitos dessa atitude de Pedro. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Essa palavra dissimulação aqui é a palavra hipocrisia. A ideia, nós poderemos ler esse texto da seguinte forma: e também os demais judeus agiram com Pedro com hipocrisia. Eles criam numa coisa, eles criam de uma forma, mas, sabe, a palavra hipocrisia aqui, ela remete aos atores. Ele age, ele interpreta um papel, mas aquilo não necessariamente faz parte das convicções dele. O que nos mostra, irmãos, que o problema de Pedro aqui não era um problema teológico. Pedro não se afastou dos gentios porque ele cria que isso era o melhor. Pedro se afastou porque ele temeu os judaizantes. Ele sabia que a atitude dele era errada, essa é a ideia.
Ele sabia que a atitude dele era reprovável diante de Deus, mas ele temeu mais os judaizantes do que a Deus. Ele agiu de maneira hipócrita. O problema de Pedro não era teológico, o problema de Pedro era um problema de conduta. E por que nós chegamos a essa conclusão? Primeiro pelo próprio texto, mas à luz das Escrituras nós percebemos que Pedro não era alguém inocente. Ele tinha aprendido do próprio Senhor Jesus que o que contamina o homem não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai. Ele aprendeu lá em Marcos 7, versículo 19, e assim considerou ele puros todos os alimentos. Ele sabia que Jesus tinha dito que a fé era suficiente para a salvação. Lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Indistintamente. Jesus não fala, vinde a mim os judeus, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Ele viu por diversas vezes o Senhor Jesus falando acerca de outras pessoas que não faziam parte da tribo dos judeus. Você vê em Mateus 8, versículo 11. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. O próprio texto que nós lemos na liturgia, Mateus 28. Pedro estava ali quando o Senhor Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Ele sabia que o Evangelho era a boa notícia de que Deus salva pecadores, ele sabia disso. Em Lucas, capítulo 19, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O que dizermos da visão que Pedro teve lá em Atos, capítulo 10? Quando ele vê aquele lençol com aqueles animais e o próprio Deus dizendo, olha, mata e come. E aí Pedro diz, não, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. E logo em seguida aparecem os homens enviados por Cornélio, que era gentil, e ele então vai até a casa de Cornélio, e conforme o capítulo 11, nós vimos que o intuito era pregar a palavra, para que eles fossem o quê? Salvos. Pedro sabia de tudo isso, tinha vivenciado todas essas coisas. No capítulo 10 de Atos, no versículo 34 até o versículo 36, então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que... Olha o que é que Pedro fala. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E o que é que ele estava fazendo aqui? Mas antes ele disse isso. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. A ideia aqui, Deus não está restrito a uma nação, mas Deus tem os seus eleitos espalhados entre nações. E aí nós vimos a longa defesa de Pedro no capítulo 11. Nós lemos a respeito disso no versículo 1 ao versículo 18. Ainda no capítulo 15, eu estou só mencionando esses fatos para que você entenda que esse mesmo personagem, ele tem uma atitude absolutamente diferente aqui. No capítulo 15, no versículo 9 até o versículo 11, olha o que Pedro diz. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Ou seja, nós fomos salvos, não porque nós observamos as leis cerimoniais no que diz respeito à circuncisão, no que diz respeito a alimentos. Sim, porque essas leis cerimoniais, elas envolviam esse aspecto do alimento, as leis que são chamadas na teologia de leis dietéticas, leis relativas à comida. Pedro estava tendo um comportamento absolutamente diferente aqui. Ele estava agindo como um hipócrita. Ele sabia que os judaizantes estavam errados, mas ele temeu os judaizantes. Então ele passou a ter uma atitude diferente. Quantas vezes isso não acontece conosco? Nós sabemos que as pessoas à nossa volta estão erradas, mas nós agimos contra a nossa consciência por temor de homens.
E a palavra de Deus diz que a hipocrisia de Pedro foi tão grande que o próprio Barnabé, aquele que aparece no Concílio de Jerusalém, no capítulo 15, defendendo a evangelização entre os gentios, agora então foi levado pela dissimulação de Pedro, pela hipocrisia de Pedro. Um líder da igreja. Agora imagina você. Será que você não cairia também como Pedro? Olha, é o apóstolo Pedro. É a coluna da igreja, uma das colunas da igreja. Para você perceber como é grave quando um líder, ele age de maneira equivocada, ele tende a levar outras pessoas, infelizmente. Então alguma coisa precisava ser feita, e é o que Paulo faz no versículo 14, olha o que a palavra de Deus diz: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Paulo, ao perceber que eles não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, Paulo então desmascara Pedro. E Paulo faz isso na presença de todos. Ele não repreende Pedro nos corredores, porque a falta de Pedro havia se tornado pública. E a falta de Pedro estava arrebanhando outras pessoas, a ponto do próprio Barnabé, alguém que andava com Paulo, alguém que nós podemos até dizer, será que era o confidente de Paulo, alguém da intimidade de Paulo, estava agora concordando com as ideias de Pedro. Então alguma coisa precisava ser feita. Paulo se levanta corajosamente e repreende Pedro na presença de todos. A pergunta é: que lições nós podemos tirar desse trecho das Escrituras? Em primeiro lugar, nós aprendemos que nós devemos ter cuidado com o temor de homens. Olhe mais uma vez o versículo 12, você vai perceber que antes daqueles judaizantes chegarem, como eu já falei, Pedro ele tinha o costume de sentar e comer com os gentios, mas por conta do seu temor, temendo-os da circuncisão, ou seja, temendo os judaizantes, ele resolveu então se afastar. Aquele mesmo homem que durante o ministério de Jesus, de maneira brava, corajosa, tirou uma espada e cortou a orelha de um soldado romano, aquele mesmo homem que teve coragem, quando viu Jesus andando sobre as águas, de ir até Jesus, mesmo que ele se afogou na metade do caminho, mas ele estava submergindo ali, mas ele foi lá, uma atitude de coragem. Mas nesse momento, nós percebemos este mesmo irmão, tendo temor de homens, temendo mais os homens do que o Senhor. A palavra temor aqui, essa palavra no versículo 12, temendo, temor, ela é a mesma palavra que traz uma ideia de reverenciar. O que acontece aqui é que Pedro, ele deixa de reverenciar o Senhor Deus e ele passa a reverenciar os homens. Toda atitude de temor de homens, todas as pessoas que temem os homens, elas têm problema com idolatria. Porque o temor de homens é uma atitude de reverência, de respeito, muito mais pelo que as pessoas pensam do que sobre aquilo que Deus pensa. E Pedro, mesmo sabendo de tudo, ele resolve então respeitar mais a opinião dos judaizantes do que a opinião de Deus, do que a palavra de Deus. Então, ele age contrário à sua profissão de fé. Ele diz uma coisa, mas a sua atitude é absolutamente contrária. O temor de homens, ele é oposto ao temor a Deus. Pessoas que temem os homens não temem a Deus. O temor de homens modela os nossos atos. Foi o que aconteceu aqui. Os homens se tornaram o Deus de Pedro. E então, estes homens estavam dizendo para Pedro: você deve crer assim, você deve agir dessa forma, e ele estava obedecendo. Nós sabemos que isso se constitui numa quebra do primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Veja o que acontece neste momento. Pedro, ele toma esta atitude, ele teme mais os homens. E o que é que o temor de homens em Pedro o levou a fazer?
Em primeiro lugar, por conta do seu temor de homens, Pedro agiu com superioridade. Quando Pedro ele se afasta dos gentios, ele concorda com os judaizantes de que os judeus faziam parte de uma raça superior. Quando Pedro teme os homens mais do que a Deus, ele toma aqui uma atitude de superioridade. Esse aspecto nacionalista é aflorado no coração de Pedro. E Pedro, em outras palavras, diz: eu sou judeu, eu sou melhor do que eles. Eu sou mais crente do que eles. Eu sou mais santo do que eles. Eu sou mais digno da salvação do que eles. Eu observo a lei mais do que eles. Tim Keller, ele sugere exatamente esse aspecto. Ele diz que fora incrustado em Pedro e em todos os judeus, desde a juventude, a noção de que os gentios eram impuros. Pedro estava permitindo que diferenças culturais ganhassem maior importância do que a unidade do Evangelho. A ideia dos judaizantes era muito clara. Se vocês não são como nós, logo vocês não são salvos. Então Pedro, ele concorda com isso quando ele toma essa atitude. E a questão, irmãos, que nós aprendemos aqui, é que o Evangelho, sim, porque quando Paulo percebe isso, Paulo confronta. Porque Paulo diz: quando eu percebi que eles não estavam andando de conformidade com a verdade do Evangelho. O Evangelho, ele iguala todas as pessoas eleitas do Senhor. No Evangelho não existe raça, no Evangelho não existe classe social privilegiada, no Evangelho não existe cor, cultura, todos estamos debaixo do senhorio de Cristo. É por isso, irmãos, que o Evangelho é absolutamente contrário a uma postura racista, por exemplo. Porque uma vez que nós fomos lavados e redimidos pelo Senhor, em Cristo, nós fazemos parte do mesmo povo. Em Cristo, nós somos uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva do Pai. Daí, irmãos, nós percebemos que um ar de superioridade é contrário ao Evangelho. Aqueles nossos irmãos que estão distantes de nós, talvez aquele índio que está lá no meio da mata, mas alguém que serve ao Senhor Jesus, é nosso irmão, é tão igual quanto nós. Aquele irmão que talvez não teve acesso a tantos livros como você, que não teve acesso à cultura que você tem, é o seu irmão. Não há superioridade, não há espaço para sentimento de altivez no Evangelho. Pedro agiu com superioridade e ele foi corrigido, porque ele levou em conta questões culturais. E quantas vezes nós não estamos nos achando superiores aos nossos irmãos na fé, porque eles não creem em alguns detalhes que nós cremos? Entenda, irmãos, o que vai nos levar para o céu não é a nossa estrutura teológica, ainda que ela seja importante para a nossa vida, mas é a obra redentora de Cristo. É a suficiência da obra do Redentor. Não tem espaço para altivez. Será que você, em algum momento na sua vida, não se sentiu mais crente do que outras pessoas, porque você tem algumas práticas que o outro não tem? Será que você, em algum momento, não se sentiu mais reformado, mais ortodoxo do que outras pessoas, porque você tem práticas que ela não tem? Cuidado. Se você tem agido de maneira orgulhosa, você precisa pedir perdão ao Senhor. Porque o Evangelho é a boa notícia de um Deus que salva perdidos. Se não fosse a graça do Senhor, estaremos perdidos até hoje. Não há espaço para nos acharmos melhores. A segunda atitude, o efeito, digamos assim, ou a segunda implicação do temor de homens na vida de Pedro, é que Pedro então passou a agir com hipocrisia. Nós vimos isso. Nós precisamos ter cuidado com o temor de homens, porque Pedro agiu com superioridade por conta disso, agiu com hipocrisia. Pedro sabia, como eu falei, que esse aspecto dos alimentos tinha sido abolido. No capítulo 10 de Atos, no versículo 15, nós lemos, o Senhor Deus diz: ao que Deus purificou, não consideres comum. O problema
que Pedro, ele temeu mais os homens, a ideia é, ele não mudou, a sua teologia continuou a mesma, mas a sua conduta mudou. Nós sabemos, nós temos falado aqui, por medo. Pela pressão do grupo, ele agiu com hipocrisia. E a pergunta dentro desse ponto é, você tem sido hipócrita no seu ambiente de trabalho, na escola, nas festas em família, na faculdade, por medo do que os outros vão pensar de você? Será que em algum momento você já tomou uma atitude contrária ao Evangelho por conta do que as pessoas vão dizer? E você agiu naquele momento como um hipócrita para agradar os outros? Será que você, de repente, deixou de vir à casa do Senhor porque aquele convite para o casamento, no dia do Senhor, foi feito por aquele teu amigo de infância? Então, você achou melhor sacrificar o dia do Senhor porque você não queria se indispor com aquela pessoa? Então você foi lá porque, no final das contas, é radicalismo isso? Entenda. Não é legalismo buscar viver de conformidade com a Escritura. Isso é Evangelho. O Evangelho não é algo que diz respeito somente à minha alma, mas à minha conduta, à minha santificação. Por que você tem feito o que você tem feito? Por que você fala da forma como você fala na sua escola, no seu trabalho? Por que você se porta da forma como você se porta? Será que é por temor a Deus? Será que as suas atitudes? Será que a forma como você vê o mundo? Será que a forma como você se relaciona com as pessoas? Será que as suas decisões elas são pautadas no seu temor a Deus ou no seu temor às pessoas? A gente acha muitas vezes que isso é uma coisa só relativa aos adolescentes, que sofrem ali aquela pressão, e aí eles passam a experimentar algumas coisas, porque eles estão no meio do grupo, eles querem ser parte. Mas esse aspecto, irmãos, é algo que vem sobre todos nós. Todos nós. Pedro agiu com hipocrisia. Ele agiu contrário à sua própria consciência, por medo dos homens. O temor de homens nos leva a agirmos de maneira hipócrita para sermos aceitos pelos demais. A terceira implicação do temor de homem de Pedro é que Pedro, ele então agiu em desarmonia com a verdade do Evangelho. Olha o versículo 14, olha o que é que Paulo diz. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho. Pedro achou muito mais fácil andar sobre os trilhos das opiniões dos outros do que sobre os trilhos da palavra de Deus. Ele preferiu ter na opinião dos outros a sua autoridade do que na palavra de Deus. Então ele não agiu corretamente. Ele não agiu de conformidade com a verdade. Ele sabia que a verdade dizia: a salvação é pela graça. Em Cristo nós somos um. Mas naquele momento, por medo. Não, em Cristo nós não somos um. Em Cristo nós só podemos ser de Cristo se nós fizermos algumas coisas. Veja, o problema de alguém que teme os homens não é com o outro. O problema de alguém que teme os homens é com Deus. Pedro, mais do que concordar com a opinião dos judaizantes, Pedro estava agindo contra a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus havia falado para ele, o próprio Deus havia trazido uma revelação para ele, e então ele simplesmente fecha os olhos, fecha os ouvidos para aquilo que Deus tinha feito. Alguém que teme os homens tem um problema sério com Deus, e tem nas pessoas o seu Deus e não o Senhor do universo. Mais uma vez, suas ações, palavras, decisões, conduta, têm sido modeladas pela palavra de Deus ou pela opinião das pessoas à sua volta, que não temem a Deus? Você tem andado de acordo com a verdade ou de acordo com o medo de não ser aceito? Que evangelho é esse que você tem professado? O evangelho que nós professamos
É um evangelho que nos torna inimigos do mundo e não amigos do mundo. Eu não estou dizendo que você tem que ser antipático, eu não estou dizendo que você tem que ser estúpido e mal educado com as pessoas, mas eu estou dizendo que quem modela a sua vida é o Evangelho. E se por conta do Evangelho você vai de repente passar por uma situação onde você vai perder o seu emprego, de repente pessoas na sua família não vão compreender você e vão resolver se afastar de você, por amor ao Evangelho, por conta do Evangelho, meu querido irmão, saiba que você será bem-aventurado. O problema é que nós tememos tantos homens e temos aquele discurso, não, pastor, mas nós precisamos ganhar. Ok, nós precisamos investir na vida das pessoas, até onde isso não nos leva a pecar contra Deus. Por amor ao Evangelho, eu sei de histórias de pessoas que foram perseguidas pelos seus próprios pais, pessoas em países muçulmanos que são ameaçadas de morte pelo próprio pai. Mas aquele que não rejeita, aquele que não deixa pai e mãe por amor a mim, não é digno de mim. Pode ser, meu querido, que por amor ao Evangelho, seu pai se afaste de você, sua mãe se afaste de você, seus irmãos se afastem de você, seus amigos se afastem de você, você perca o seu emprego, por amor ao Evangelho. Pode ser que as coisas não caminhem tão bem para você, mas saiba, vocês são bem-aventurados por isso. Vocês serão bem-aventurados por isso. O problema é que nós temos uma concepção muito superficial do Evangelho. Nós olhamos muito algumas questões externas. Eu quero que você se pergunte nesta noite, que impacto esse Evangelho tem feito na sua vida? Que mudança esse Evangelho tem feito na sua vida? Será que você é alguém diferente hoje do que era 3 anos atrás? Eu não estou falando aqui, meu querido, de conhecimento. Isso é bênção. Mas eu estou falando na sua conduta. Será que as pessoas elas podem olhar para você e perceber diferença na sua vida? No seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, na sua família? Eu estava me perguntando sobre isso porque eu tenho pessoas na minha família que não conhecem a Deus. Será que elas podem ver diferença na minha vida? Quando nós olhamos o capítulo 17, se eu não me engano, de Atos, a palavra de Deus diz que quando Paulo estava plantando uma igreja lá em Tessalônica, os judeus pegaram alguns malandros e foram à casa de um irmão que hospedava Paulo, chamado Jason, à procura de Paulo e dos companheiros de Paulo, e quando chegaram lá eles não encontraram Paulo, levaram então Jason e os amigos que estavam lá, à presença das autoridades romanas, e a acusação que eles levantaram contra aqueles cristãos é fenomenal. Eles disseram assim: estes que estão transtornando o mundo chegaram também aqui. Eu acho fantástico isso. Porque quando você para olhar o livro de Atos, até o capítulo 17, você vai perceber isso. Você nota que por conta do Evangelho, Paulo foi apedrejado, perseguido, açoitado. O impacto que o Evangelho tinha era algo tão grande que isso mexia com a economia de determinadas cidades que pautavam a sua economia na idolatria, por exemplo. O Evangelho ele tem um impacto social, o Evangelho ele tem um impacto econômico, o Evangelho ele tem um impacto na vida religiosa do povo. O Evangelho que você vive tem que ter esse impacto, meu querido. Você não deve se contentar como alguém que vai para a igreja, vamos lá, vamos ver se o pastor prega expositivo hoje. Vamos lá, 500 anos de reforma, vamos aprender os caminhos da reforma. Nós temos aprendido isso na EBD. Nós temos aprendido isso na quarta-feira. Nós não temos dificuldade quanto a isso. Mas, queridos irmãos, se isso que nós estamos aprendendo não impacta a nossa vida, que evangelho é esse que nós abraçamos? Um evangelho simplesmente da mente e que não desce para o coração? Quando nós olhamos os nossos pais, os puritanos, eles ardiam na presença do Senhor porque a teologia deles era algo que consumiu seus corações, a ponto deles saírem por aí pregando o Evangelho. E muitos foram presos, e foram perseguidos e mortos. Nós vimos a história daquele puritano chamado Christopher Love, que antes de ser decapitado,
Ele consola a sua esposa dizendo, olha, por um breve tempo você vai me perder, mas você terá um esposo melhor do que eu. Cristo sustentará a vida de vocês. É isso que o Evangelho faz na nossa vida. É isso que o Evangelho faz. Muitas vezes tememos mais os homens e perdemos essa progressão na santificação. Perdemos a nossa maturidade se torna algo mais lento. Pedro temeu os homens. O Evangelho não estava causando impacto na vida de Pedro, neste momento. Então, entenda, Pedro não perdeu a salvação, por favor, não entenda isso. E Pedro não apostatou da fé, mas por medo, ele agiu com superioridade. Por medo, ele simplesmente resolveu agir contra a sua consciência. E ele agiu então contra a verdade. A última lição que nós aprendemos aqui, no versículo 14, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos lutar pelo verdadeiro Evangelho, mesmo que isso custe confrontar um irmão. Eu sei que nós vimos isso na nossa última exposição, mas é exatamente isso que se repete aqui. Paulo, ele está lutando pelo verdadeiro Evangelho. Paulo não está preocupado com a opinião dos judaizantes. Paulo não está preocupado se estão pensando que ele é um apóstolo inferior. Paulo está preocupado com a causa do Evangelho. O que ensina para mim e para você é o seguinte: existem coisas que são triviais, existem coisas que são periféricas, mas quando a verdade do Evangelho está sendo colocada em jogo, quando a glória de Cristo está sendo colocada em jogo, meu querido, olha, você pode ser meu companheiro de ministério, mas eu preciso te confrontar. Não existe corporativismo, não existe isso, você é pastor tanto quanto eu, mas me perdoe, Pedro, você está errado. Você está errado. Pessoal, Pedro está errado. Pedro está errado. Pedro está agindo contrário à verdade do Evangelho. A Bíblia diz que Paulo se levanta naquele momento e resiste a Pedro face a face, olho no olho. Paulo não foi para os corredores. Paulo não foi para o Facebook. Paulo foi ali e tratou a questão de maneira bíblica. Bíblica. Ele confrontou Pedro publicamente porque o pecado de Pedro havia se tornado público. E quando o pecado se torna público, ele precisa ser confrontado publicamente. Pedro, em um certo sentido, passou por uma situação de disciplina nesse momento. Quando nós olhamos 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 20. Paulo, orientando Timóteo, disse: quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Quando a repercussão é pública, precisa ser tratado publicamente. Calvino, comentando esse trecho, ele diz: esse exemplo nos ensina que os que pecam publicamente devem ser castigados publicamente. Na extensão em que se envolva a igreja, o propósito visa que seu pecado não venha, ao permanecer impune, prejudicar mediante seu exemplo. E não é isso que acontece? Quando não há disciplina, as pessoas olham, todo mundo faz o que quer, então vamos lá, né? Vamos fazer também. Era o que estava acontecendo. Mas o apóstolo está fazendo, por que não? Então, os judeus começaram a concordar com Pedro e o próprio Barnabé. Então, Paulo, ele se levanta bravamente naquele momento, corajosamente, sem temor de homens. E ele então resolve confrontar o seu irmão. Paulo resiste a Pedro face a face, olho no olho. Pedro, você está errado. Você está errado. E ele diz: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que você obriga os gentios a viverem como judeus? Por que você coloca uma carga sobre os outros que nem você carrega, meu irmão? Você cobra algo que nem você faz. Isso nos ajuda a entender uma coisa muito básica: todo legalista é incoerente. Todo legalista é incoerente. Você pode perceber. Aquele irmão que vive policiando os outros é incoerente. E o que é pior, ele não percebe isso. Alguns não percebem.
Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo e tal. Ok, entenda uma coisa, a palavra de Deus diz para nós, não pode, não pode, a palavra de Deus fala isso para nós. Eu estou falando daquele que estabelece regras que vai além da Escritura. Todo legalista é incoerente. Era o que estava acontecendo com Pedro. Ele estava agindo de maneira legalista, incoerente. Ele estava cobrando uma coisa que ele não fazia. Os legalistas têm isso, eles cobram coisas que eles não fazem. Mas graças a Deus, por Paulo, que enfrentou Pedro. O que dizermos de outras pessoas na história? Podemos dar graças a Deus por Lutero. Podemos dar graças a Deus por Calvino. Em um certo momento, alguns libertinos foram até armados querendo participar da ceia, e Calvino se coloca ali entre a mesa e aqueles libertinos e diz: vocês não vão participar, vocês não são dignos de participar. Enfrenta mesmo, coragem. Para confrontar, meus irmãos, nós precisamos ter coragem. E qual é a atitude que nós temos percebido em nossos dias? É muito mais fácil você conversar com a pessoa que está do seu lado. É muito mais fácil você conversar com 30 pessoas, sem, no entanto, conversar com a pessoa que é devida. Se você percebe que algum irmão está falhando, você deve ir até essa pessoa e confrontar essa pessoa. Por favor. A atitude de Paulo, ela precisa ser entendida no seu contexto. Paulo era apóstolo. E Paulo, então, toma essa atitude com a sua autoridade de apóstolo. Não se esqueça, Paulo está defendendo o seu apostolado. Para que você não venha dizer: pastor, mas o fulano pecou publicamente. Aí você se levanta agora em público, piedosão, e vai lá, expõe o irmão. Mas Paulo falou isso, pastor. Paulo fez isso, eu vou fazer também. Você é apóstolo? Vamos trazer para o nosso contexto? Você é pastor? Você é presbítero? Então não faça. Siga Mateus 18. Se o teu irmão pecar, vai até ele. Confronte-o. Não tema. O que nós vemos, e eu espero que isso não aconteça. Não aconteça novamente. Às vezes, o conselho é o último a saber das coisas. Mas aí, 20 pessoas já sabem. Não, pastor, estávamos orando. Medrosos, covardes. Temam a Deus. E resgatem aquele irmão. Confrontem esse irmão. Confrontem. Por amor ao Evangelho. Quando o Evangelho está sendo colocado em jogo, irmãos, nós devemos ter uma atitude corajosa. Nós devemos, sim, confrontar. Qual tem sido a sua atitude? Será que você é da turma do deixa disso? Será que você é daqueles que diz: bem, não é comigo, então deixa quieto? Você precisa amar. Você precisa amar. Esse mesmo irmão, Pedro, ele vai ser usado por Deus para escrever 2 cartas maravilhosas para nós. O que mostra que ele recebeu a confrontação de Paulo. Ele não continuou no seu erro. Nós precisamos confrontar pessoas com o propósito de resgatar essas pessoas. Não de expor os pecados delas, mas de restaurar essas pessoas. É o que Paulo faz. E nós falamos isso à luz de toda a Escritura. Especialmente à luz daquilo que acontece posteriormente. Esse homem escreve 2 cartas depois. Esse homem foi usado por Deus ainda, em muitos momentos. Ele recebeu aquela confrontação. É claro que nem todos vão receber, mas o seu compromisso é com Deus. Ed Welch, escrevendo o seu livro Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno, ele fala a respeito do temor de homens. Ele diz assim: Paulo não procurava agradar os homens. Ele amava as pessoas. E por isso, ele não mudava sua mensagem de acordo com o que os outros poderiam pensar. Somente os que amam as pessoas são capazes de confrontar. Alguém que tem medo, alguém que tem temor de homens, ama mais a si mesmo do que a Deus. E ama mais a si mesmo do que o próximo. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você ama o seu irmão. E você não tem medo de confrontá-lo, ainda que isso possa trazer prejuízo para você. João Calvino, ele traz uma contribuição para nós aqui, dizendo o seguinte: o cão late quando o seu dono é atacado. Eu seria um covarde se visse a verdade divina ser atacada e continuasse em silêncio, sem dizer nada.
E eu pergunto aqui uma coisa para você, sem saber de nada. O que é que você sabe que eu preciso saber? O que é que você sabe de situações de outros irmãos e que você não foi ainda sentar com esse irmão e confrontá-lo biblicamente? Qual o pecado que você sabe? Qual o pecado que alguns de vocês sabem e que de repente o conselho aqui não sabe? O que é que você está fazendo quanto a isso? Que evangelho é esse que você abraçou? Porque o evangelho que nós conhecemos é um evangelho que modela até mesmo esse aspecto. O evangelho que eu abracei é um evangelho que não me permite ver o meu irmão no pecado e ficar em silêncio. O evangelho que eu abracei é um evangelho que me leva a confrontá-lo, para que ele possa mudar pela graça de Deus. Eu quero concluir dizendo o seguinte: vamos ter cuidado, irmãos, para não agirmos de modo contrário à verdade da palavra de Deus, acreditando que somos superiores a alguns irmãos na fé, ou agindo de maneira hipócrita, e que possamos ter coragem de confrontar os nossos irmãos que se desviaram da verdade. Que Deus nos abençoe e que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez? Mais uma vez, Senhor, nós te adoramos, te bendizemos, porque foi do teu agrado escolher na eternidade pecadores como nós, cheios de pecado, cheios de falha, covardes, contraditórios, mas o Senhor nos escolheu e nos deu vida juntamente com Cristo. E tem trabalhado em nós, de modo que nós podemos dizer que hoje nós somos melhores do que ontem. Porque o Senhor tem santificado os nossos corações. O Senhor tem falado conosco. O Senhor tem reformado a nossa alma. E nós te pedimos que o Senhor continue trabalhando em nós, Pai. Que o teu santo evangelho nos livre de nos acharmos melhores do que os nossos irmãos, que em alguns aspectos não pensam como nós. Que o Senhor nos livre de agirmos de maneira hipócrita, contrários à nossa consciência por conta de temor de homens. O Senhor nos livre, ó Deus, de andarmos contrários à tua palavra, e que o Senhor nos dê coragem para ajudarmos os nossos irmãos, confrontando-os em amor, para que eles possam passar pela restauração. Nos livra, Senhor, de escandalizarmos o teu santo evangelho. Nos livra de sermos pedra de tropeço na vida dos pequeninos. Nos ajuda a vivermos de modo agradável ao Senhor. Nos dá humildade e nos dá gratidão, Senhor. Nos ajuda a sermos gratos. E que no próximo domingo, se assim for da tua vontade, que todos estejamos aqui, venhamos a estar aqui. Ah, Senhor, que seja um encontro maravilhoso, solene contigo, fervoroso, onde estejamos aqui para derramar a nossa alma. E não simplesmente cumprirmos alguns aspectos da liturgia, sem, no entanto, entendermos a essência da liturgia, que é um diálogo santo e amoroso com o Senhor. Louvado seja o Senhor, Pai. No nome de Jesus. Amém.